Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como vão? Nós estamos aqui hoje para apresentar a lição de número 11, que vai falar sobre uma história de adoração e serviço, né? Vamos falar sobre o Salmo 100 e também sobre a história de quando Jesus lava os pés dos discípulos, que está lá no capítulo 13 de João, no verso 1 ao 15. E o Braia vai estar lendo para a gente o nosso texto de hoje, da memorizar. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Salmo 100, versículo 2. Isso, está lá em Salmos, versículo 2. E eu vou ler para vocês também aqui nessa tradução aqui, que fala assim, no versículo 2, no verso 2, fala assim: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto, né? É uma outra versão, né? Mas também está falando sobre adoração e serviço ao Senhor. E nós, independente de raça, de cor ou de nação, todos nós devemos adorar ao Senhor, né? E nós adoramos ao Senhor de várias maneiras, né? E uma dessas maneiras nós vamos estar aprendendo nessa lição de hoje. E como mais nós devemos adorar ao Senhor, Brian? Como nós devemos adorar ao Senhor? Dê um exemplo pra gente de como nós adoramos ao Senhor. Cantando, servindo, Isso, orando. cantando, servindo, isso mesmo. E Jesus, ele nos deu o exemplo, ele nos trouxe e nos deu um exemplo, em que nós vamos estar falando na lição de hoje. E essa lição se encontra lá em João, como eu já falei para vocês, e fala de adoração, que adoração é serviço, que pode ser prestado através da música, né, como o Brian citou aqui, e através de outras maneiras. E na tradição judaica, eles tinham os costumes de lavar os pés das pessoas quando eles chegavam nas casas, porque muitos andavam descalços, né, andavam com suas sandálias, mas eram por terrenos, né, cheio de lama, de barro, de areia. E eles tinham esse costume, era um costume da nação judaica que eles tinham. Quando as pessoas chegavam nas casas, eles lavavam os pés das pessoas, né? Só que esse serviço era tido como um serviço humilhante. As pessoas não gostavam de fazer isso, porque era serviço humilhante. Quem fazia esse serviço eram os escravos ou servos, também chamado de servos. Eles é que faziam isso. E os judeus tinham isso como um serviço humilhante. Então nem todo mundo queria fazer isso. Só que Jesus, ele não faz acepção de pessoas e ele não faz diferença das pessoas. E Jesus, ele quis trazer um exemplo de como servir. E Jesus, certa vez, na época da Páscoa, ele pediu para que os seus discípulos preparassem a Páscoa. Em uma dessas preparações, eles preparavam a mesa bem bonita, né, com os pães, com todas as coisas, e eles também separavam uma bacia e um jarro com água. E chegando lá nessa preparação, durante essa comemoração que eles iam realizar, o que aconteceu? Eles prepararam tudo, só que não havia nenhum servo, não havia nenhum escravo ali para poder fazer esse serviço. Então, o que Jesus fez? Jesus pegou uma toalha, cingiu na sua cintura, colocou na sua cintura e começou a lavar os pés dos discípulos. E com isso, o que Jesus queria nos ensinar? Ele queria nos ensinar que nós devemos servir as pessoas e ele também quis dar um exemplo de humildade, né? As pessoas tinham como serviço humilhante, as pessoas de alta posição jamais fariam isso, porque era um serviço de escravos, né? Eram tidos como um serviço humilhante. Mas Jesus trouxe esse exemplo de humildade e de serviço. E ele quis trazer também, mesmo ele sendo o Filho de Deus, ele não precisava se submeter a isso, por ele ser o Filho de Deus. Mas ele quis nos dar o exemplo de humildade. E quem não aceitasse, quando teve um de seus discípulos que não queria que ele lavasse os seus pés. Não, meu pé o Senhor não vai lavar, imagina. Só que Jesus falou que se ele não aceitasse que ele lavasse seus pés, ele não teria parte com ele. Então Jesus ensinou que para fazer parte do seu reino, nós devemos aprender a estar sempre dispostos
a servir ao próximo, pois Deus se importa com as pessoas. Era isso que Jesus estava querendo mostrar naquele momento, que ele se importava com as pessoas. Jesus ensinou que para fazer parte do seu reino, devemos aprender sempre a estar dispostos a servir ao próximo, porque as pessoas são preciosas para Deus. Todos nós somos preciosos. E é isso que nós aprendemos nessa aula de hoje. Aprendemos a servir e adorar. Através do serviço também nós adoramos ao Senhor. É uma maneira de nós estarmos adorando a Deus. Aprendeu, Brian, alguma coisa? Uhum. Nessa lição de hoje você aprendeu o quê? Fala pra gente o que você aprendeu. Sobre a história de Jesus lava os pés dos discípulos. E isso é importante para quê? Para que nós seguimos o exemplo de Jesus, de ser humildes. Isso mesmo, Brian. Muito bem, você aprendeu bem. Eu espero que vocês também tenham aprendido com essa lição de hoje, a ser humildes e aprendemos a servir. O quanto é importante nós servirmos e através do nosso servir ao Senhor, nós estamos também adorando ao Senhor. E eu queria também pedir para vocês estarem orando pela tia Samara, como nós sabemos, né? Alguns já sabem, a tia Samara está com Covid, né? Então nós devemos orar por ela. E eu quero estar lembrando vocês de estarem orando por ela, tá bom? E no próximo domingo, com certeza, Deus abençoando a sua vida, já trazendo ela boa, sã, se Deus quiser, no próximo domingo ela vai estar trazendo a próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe. Tchau!